Um abraço pra você, pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, nossos comentaristas também. Milton, noticiário do Cruzeiro, tem o jogo de amanhã contra o Brusque, partida às 9h30 da noite, Mineirão. E a venda de ingresso ainda um pouco tímida, né? Pra esse duelo no Mineirão, jogando com o time aí agora, a SAF do Ronaldo e tudo mais. O torcedor precisa abraçar mais essa causa. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse detalhe da venda de ingressos, mas a informação que tá aí na casa de 10 mil bilhetes comercializados até o momento. Em relação à equipe do técnico Paulo Pessolano, mais uma atividade hoje na Toca da Raposa, sem a presença do Vitor Roque. Vitor Roque que está em Curitiba. A informação que a gente tem é que ele já está no CT do Caju e certamente deve já ter esse encaminhamento para a BID da CBF, todos esses protocolos aí que exigem a Confederação Brasileira de Futebol para que possa registrar o jogador. E aí eu vou chamar o Guilherme Pio, que está ao meu lado, porque o Pio ontem foi ao aeroporto de Confins com o Samuel Venâncio e fez o embarque do Vitor Roque rumo a Curitiba. E aí, Pio, eu te pergunto, o jogador estava tranquilo, consciente dessa situação? A gente já viu essa matéria no site, já repercutimos hoje no Tiro de Meta, no jornal. Como é que estava a situação aí do nosso Vitor Roque, que está se encaminhando para o Atlético Paranaense? Pio, um abraço. Um abraço para você, Pansieri, muito boa tarde, show de bola, Léo Figueiredo, Alexandre Simões e todo mundo ligado aqui no Rádio Esportes. Realmente, o Vitor Roque, quando percebeu a nossa presença no aeroporto, ele que também estava acompanhado de alguns amigos e do empresário Heller Pessoa, tomou aquele susto inicial, ele no primeiro momento não quis conversar, mas depois acabou respondendo algumas perguntas de forma rápida, mas a gente de fato sentiu que havia um pequeno nervosismo, viu, Pansieri? Até porque ele fugiu normal, das né? respostas. Muito novo Normal, também, né, Pio? Novo. Obviamente foi... Conversou com o empresário antes, pode ter sido orientado também a dar essas respostas vazias, né? Conversou com a gente, mas não respondeu aquilo que o Samuel ontem perguntou para ele. É um jogador que viajou ontem por volta das 9h30, o voo marcado para as 9h40 de ontem, o voo da Azul, viajou para Curitiba, como você mesmo disse, já está no Paraná e em breve devemos ter aí o desfecho dessa situação. Obviamente, Vitor Roque, desfalque do Cruzeiro no jogo contra o Brusque amanhã no Mineirão. E aí, show de bola, eu até chamo o comentário dos nossos dois aqui hoje, que é o Simões e o Léo Figueiredo, sobre a questão relacionada a essa multa. 24 milhões, né, Pio? É o valor que o Cruzeiro vai receber do Atlético Paranaense. Vou começar com o Léo. Ô, Léo, é uma situação de um jogador que tinha até inclusive o próprio Ronaldo recentemente, nessas lives que ele fala, e a gente traz também a informação aqui na Itatiaia, a gente ouviu há pouco tempo também o Ronaldo naquela conversa com os jornalistas ali ainda no Cruzeiro, no ginásio do Barro Preto, quando a SAF já tinha sido aceita pelos conselheiros. Tinha uma expectativa muito grande do Ronaldo no próprio atleta. Mas aí a gente tem que levantar o que aconteceu. Se foi o Ronaldo que não viu, se foi o jogador que não quis. A informação é que ele foi chamado para uma conversa no início do ano, mas não se interessou, não se empolgou para uma renovação de contrato. Na casa de 300 milhões era a multa para fora do Brasil e 24 milhões do mercado nosso, Léo. Ô Pansieri, eu acho que tem aí uma tremenda bobeada do Cruzeiro. Que começa na gestão do Sérgio e que também tem a gestão do Ronaldo nesse ano. O Vitor Roque tem apenas 17 anos. O Cruzeiro não está nadando em dinheiro. O Cruzeiro não poderia pegar e dar um salário de 200 mil pro Vitor Roque, tudo, porque isso é o que a gestão passada fez e quebrou o Cruzeiro. Se o Vitor Roque deslanchasse, valeria ter um salário de 200 mil ou o que fosse. Mas um salário pela conta básica que a gente faz, na casa de 12 mil reais, pro seu jogador mais valioso, porque o jogador mais valioso do Cruzeiro era o Vitor Roque. Pro jogador mais badalado do Cruzeiro, que era o Vitor Roque. Pro jogador que o seu novo diretor, seu novo dono, que é o Ronaldo, fala como carro-chefe e levanta a bola, é o Vitor Roque. Imaginar que um titular do seu time ganha 12 mil reais, não tem condição. Foi uma tremenda bobagem que fez o Cruzeiro. Não sei se o Vitor Roque negou 200 vezes. O Cruzeiro tinha que ter convencido o Vitor Roque a refazer esse contrato no início do ano, na sequência do Mineiro, porque o Cruzeiro pegou, colocou no time titular, pôs na vitrine, meteu na capa e não aumentou a multa.
O Cruzeiro supervalorizou o Vitor Roque, mas não se precaviu de colocar uma multa mais alta. É inacreditável um jogador do potencial dele ter uma multa de 24 milhões. Você pode pegar qualquer jogador e bem abaixo dele, em qualquer outro time no Brasil, dificilmente vai ter uma multa dessa. Ah, mas ele não quis. Ele não quis. Será o quanto que ele não quis? Ah, mas o Cruzeiro não podia pagar um salário de 60 mil para ele. É melhor pagar 60 mil para qualquer outro jogador no time? Não! Porque o Vitor Roque era o cara mais valioso. Ele valia essa aposta. O cavalo passou arriado e o Cruzeiro não montou. Mais uma vez. E se ele deixa o Cruzeiro por uma multa de 24 milhões agora, para o Cruzeiro é importante. Sim, mas o Cruzeiro deixa de faturar aí fácil, uns 50 milhões. Sabem por quê? Se tivesse aumentado o salário do Vitor Roque de 12 para 30 mil, seria uma multa de 60 milhões. Isso ajudaria bem mais o Cruzeiro. E se o Vitor Roque, que é um titular do Cruzeiro, o jogador mais valioso, não pode ganhar 30 mil reais, eu duvido que alguém no time titular do Cruzeiro ganhe menos que isso. E aí, Léo, você colocou essa situação, vou chamar o Simões também, porque ele já foi reserva no jogo contra o Bahia. O Samuel falava que era uma questão de desgaste físico do jogador, mas a gente sabe que tinha bola e tem bola para ser titular do Cruzeiro e era titular do Cruzeiro, Simões. Inclusive com gol em clássico, sendo um jogador que você falava que tinha tudo para ser o centroavante, mas aí tinha uma boa fase do Edu, foi deslocado para a ponta direita. Além da perda financeira, tem uma perda tática e técnica no clube também, né, ô Simões? Um abraço. Um abraço, Pansieri, Pio, boa tarde. Olha só, esses 24 milhões o Cruzeiro fica com a metade. 12 pro Cruzeiro. Isso, 35% pro América e 15% pro Vitor Roque, ou pro empresário dele. Então, quer dizer, o Cruzeiro não vai receber 24, vai receber 12. Tá? E essa questão do Vitor Roque, né, precisa ter pai. Alguém tem que assumir. Porque ele não quis renovar, ele não precisava renovar. O Cruzeiro podia dar um aumento a ele no contrato que ele já tem. Aumento de salário, o empregado não precisa aceitar, não. Ué. E não vai recusar, ué. Não. E, Pio, o contrato dele é até 2025. 24. Então, Sim. se ele ganhava 12, o Cruzeiro chegou e falou, tô passando pra 30. Não, se o Cruzeiro... Só fazer um aditivo. Se passasse pra 60, seria 5 vezes 24. Não seria isso? A multa? A questão é que seria um valor, um aditivo no contrato, né? E aí depende do acordo que fizesse com o jogador. Mas precisava ter acordo com ele para aumentar o salário dele? Precisa ter acordo com o jogador? Não vai aumentar o período do contrato. Vai aumentar só o salário. Ah, não, mas o jogador com certeza seria comunicado. Não, ele seria comunicado, mas ele não precisa aceitar o aumento. O aumento o clube pode dar. Mas no futebol sempre há essas conversas de aumento de contrato. O clube nenhum aumenta o salário determinado do jogador. Vou procurar, né, saber isso, porque essa é a grande questão. Se o contrato dele ia até 2024, pela bola do Vitor Roque, ele não ia durar no Cruzeiro até 2024. E o Cruzeiro podia se Nós resguardar estamos em aumentando o 2022. salário. E se aumenta o salário dele para 60 mil, para 100 mil, a multa iria aumentar. Então, é uma situação que também vamos ver como é que funciona. Porque aí o erro é mais grave. Se o Cruzeiro poderia simplesmente aumentar o salário dele sem aumentar o vínculo, aí o erro é mais grave. E esse é um erro muito importante, que precisa ter pai. Tem que alguém assumir a responsabilidade. Olha, nós erramos, que seja a gestão do Sérgio ou que seja a gestão do Ronaldo, mas a realidade é que o erro aconteceu. E aí o que acontece? Isso, o Simões, nessa linha que você colocou, a gente precisa lembrar que se fosse uma negociação internacional, o valor era maior, né? Esse valor que eu coloquei de 300 milhões. Agora, no mercado nacional, que é um mercado até mais fácil de operar, né? Se você for olhar, era uma multa muito baixa, né? A verdade é essa, por isso que o torcedor tá tão irritado nas redes sociais, mandando mensagem e aí sem entender toda essa situação. Mas certo é que o jogador, essa informação, viu, o Milton? O jogador já está em Curitiba, já no CT do Caju, e certamente deve estar nas prévias aí do pré-bid. Porque muita gente não entende, só pra gente explicar rapidamente, tem o bid, que já é a oficialização do atleta registrado no time, mas já tem um, entre aspas, pré-bid, que é um pré-registro. E aí o Vitor Roque pode já ter esse encaminhamento ainda, quem sabe, no dia de hoje, com o Cruzeiro recebendo esse valor. Certo é que uma situação pode se reverter se o Ronaldo Fenômeno entrar na história. E aí tentar algum tipo de negociação, tentar alguma situação, mas, pelo jeito,
isso não vai acontecer. Em relação